Galera, acho que somos só nós mesmos. Se alguém for entrando aí, vai. A pessoa que for entrando vai. Eu vou liberar, vou autorizando, se por acaso alguém entrar. Todos aí na página 126, jovens? Sim? Esther tá podendo falar no microfone, Esther? Ou tá com o microfone ruim? Hein, Esther? Tá podendo falar no microfone? Não precisa ligar a câmera, não. Ah, entendi. Entendi, beleza. Quem perguntou se é obrigatório ligar a câmera? Não, tranquilo. A Yasmin, como a gente já sabe que ela está podendo falar no microfone, ela vai. Opa, fala, Maria. Maria Clara quer falar alguma coisa? Levantou a mão ou apertou sem querer? Ah, tá. Então, como a gente já sabe que a Yasmin está com o microfone ativo, vamos deixar ela ler, então, a página 126, a chegada da família real portuguesa no Brasil. Professor, então, deixa eu te Sim. falar um negócio. Eu não tenho livro aqui em casa. Se alguém puder me mandar a foto. Não tem problema não. Então eu mesmo leio. A menos que alguém se voluntarie. Alguém vai se voluntariar? Acho que não, né? Bom, acompanha a leitura aí então, pessoal. Vamos lá. A chegada da família real portuguesa ao Brasil. Em 1806 e 1807, Napoleão, né, cujas tropas dominavam as mais fortes potências da Europa Central e haviam derrotado os exércitos russos, estava bastante fortalecido. Como vimos, ele decretou o bloqueio continental para atingir o comércio inglês. A medida afetou também Portugal. Os franceses exigiram que fechasse seus portos aos navios da Inglaterra e confiscassem os bens e prendessem todos os ingleses que viviam em Portugal. Dom João VI, o então rei português, não atendeu às determinações, pois as relações econômicas com os ingleses eram lucrativas para a burguesia e a nobreza portuguesa. Como represália, Napoleão invadiu o território português em outubro de 1807. Portugal não tinha um exército forte nem recursos financeiros para enfrentar as tropas napoleônicas. Por isso, assinou um acordo com a Inglaterra, estabelecendo as bases da vinda da família real para o Brasil. Isso se concretizou em 29 de novembro de 1807. Em 22 de janeiro de 1808, a família real chegou em Porto Seguro. Em 26 de fevereiro, seguiu viagem e chegou ao Rio de Janeiro em 7 de março do mesmo ano. Bom, galera, a gente está falando basicamente da vinda da família real para o Brasil. Só para relembrar vocês, a gente teve aquela treta lá que foram as guerras napoleônicas, né? E o que vai acontecer? A França, né, de Napoleão, naquele momento, Napoleão estava fortalecido, né? As pessoas acreditavam que ele era invencível. Essa França napoleônica, ela vai obrigar todos os países da Europa a não fazerem nenhum tipo de troca comercial, nenhum tipo de acordo comercial com os ingleses, porque os ingleses eram os grandes inimigos da França de Napoleão. Então, Napoleão, com as suas ideias expansionistas, né, de expandir seu território, ele buscava enfraquecer a Inglaterra economicamente para depois ir lá e vencer os ingleses. Então, qualquer país da Europa que fizesse qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra, ele vai ser invadido pela França. A França deixa isso muito bem claro com Napoleão. Só que Portugal, ele era muito dependente economicamente dos ingleses. E os ingleses dão um ultimato também em Portugal. Então, o Dom João VI fica, né? Para onde que eu vou? Como ele já tinha uma relação com a Inglaterra, ele vai ficar do lado dos ingleses. Vai virar para o Napoleão. É o seguinte, Napo, eu não vou aderir a esse bloqueio continental, não, meu chapa. Aí Napoleão, então prepare-se para ser invadido, meu camarada. Só que antes de invadir Portugal, alguns dias antes,
ele pegou todo o governo português, né? O nome é Vinda da Família Real para o Brasil, mas a gente tem que entender que não era só a família. Dom João VI, com a mãe dele lá, Maria Louca, a mãe dele era meio maluca, por isso que o nome dela era Maria a Louca. A mãe dele, a esposa, e o Pedrinho, que seria o futuro Dom Pedro I, até daquela novela. Não, pelo contrário. Quem vem para o Brasil, bom dia, Camille, Leonardo também está chegando aí. Então, eu acabei de ler a página 126, o primeiro parágrafo, quase todo, a gente está falando da vida da família real. Então, Camille, está ouvindo, Camille? Bom dia. Camille, está conseguindo me ouvir? Bom dia a todos. Opa, bom dia. Que bom que você está conseguindo me ouvir, Camille. Você acabou de se voluntariar para ser a nossa leitora oficial do Zoom hoje. Beleza, Camille, legal. Então, fecha um pouquinho aí quando eu for pedir para você ler, aí tu abre teu microfone de novo, tá bom, Camille? Ou se você quiser fazer alguma consideração. Beleza. Gostei da proatividade, Camille. É isso aí. Quem dera se todos vocês se voluntariassem também. Vamos lá. Então, galera, brincadeiras à parte. O que vai acontecer? Napoleão vai invadir a França. Napoleão é francês. A França de Napoleão vai invadir Portugal. Só que o que vai acontecer? Dom João VI pega não só a família dele, ele pega todo o governo português, entre 11 e 15 mil pessoas, e mete o pé pro Brasil. Então, o que vai acontecer? Ele mete o pé para o Brasil antes dos franceses invadirem. Só que com ele vem ministros, juízes, prefeitos de cidades, toda a máquina do governo português, todo o governo de Portugal é transferido de Portugal para o Brasil, certo? Toda a corte portuguesa mete o pé para o Brasil por causa da invasão francesa. Os franceses vêm e invadem. Pensa agora na população portuguesa, galera. Se você fosse... imagina só. Vou dar um exemplo. Leonardo, tá ouvindo aí, Leonardo? Tá podendo falar? Oi. Fala aí, Leonardo. Bom dia. Leonardo, se liga no exemplo aqui. Imagina que você é um cidadão português. Tu tá vivendo lá no final do ano de 1807. A França tá prestes a invadir Portugal. A França é o cão chupando manga, desculpe a expressão. Os franceses estão para invadir Portugal. Aí todo o rei português fala assim, eu e meus parceiros, eu e meus amigos, toda a corte portuguesa, todos os... tá travando muito. Tá ouvindo? Ou tá muito alto? Tá travando muito. Ah, entendi. Mas melhorou agora? Tá conseguindo ouvir melhor? Ou ainda tá travando? Tá, então, tenta imaginar... Não, melhorou. Melhorou? Tenta imaginar a seguinte situação. Você é um cidadão de Portugal e aí Napoleão e a França estão prestes a invadir Portugal, certo? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Beleza. Aí o rei de Portugal fala assim, eu vou pegar toda a minha família, não só a minha família, vou pegar todo o governo português, todos os meus parceiros, e vou embora, porque a França está vindo aí. Mas, vocês, cidadãos, defendam Portugal. Boa sorte. Pega as coisas dele e se manda. Você, como cidadão, o que você ia achar desse teu rei? Ele meteu o pé e deixou você para defender Portugal sozinho. Tu ia ficar bem bolado, não ia? Exatamente isso. Isso vai acabar trazendo... É isso aí, Leonardo. Show de bola. Com os caras, porra. Ia se juntar com quem? Com os franceses? Com os caras que estavam invadindo. Ih, mas não ia dar. A tua ideia é até boa, mas nesse contexto a parada é outra. Então, o sentimento do Leonardo é exatamente o que vai acontecer com o resto dos portugueses. Os portugueses vão ficar pistola, porque Dom João VI e toda a corte, todo o governo de Portugal, ministros, juízes, cobradores de impostos, prefeitos e por aí vai. Todos eles, metem o pé para o Brasil.
A França vem, invade, os portugueses tentam resistir, mas o exército de Portugal não tinha como fazer frente ao exército de Napoleão. A França vai lá e domina Portugal. Inclusive, quando a corte portuguesa, a família real, vem para o Brasil, eles são escoltados por navios ingleses, certo? Navios ingleses vão escoltar Portugal, porque Portugal não ficou do lado dos franceses, ficou do lado dos ingleses. O que vai acontecer quando eles chegam aqui no Brasil? No primeiro momento, né, Dom João VI chega na Bahia, depois ele vai da Bahia, ele vai para o Rio de Janeiro. Ele chega na Bahia para conversar com as elites baianas, né? Depois ele vai para a capital da época, que era o Rio de Janeiro. O que vai acontecer com o nosso país aí, galera? Isso é muito importante para a gente entender. O nosso país vai sofrer um processo de modernização. Por quê? Preste atenção. O rei Dom João VI, ele estava pegando a galera que era a elite da elite, estava vindo com ele. A viagem de Portugal para o Brasil levou quase 2 meses. Só para vocês verem aqui, ó, eles saíram de lá em 29 de novembro, chegaram na Bahia em 26 de fevereiro. Então, faz as contas aí, 29 de novembro, 26 de fevereiro. São quase 3 meses de viagem. O que acontece nessa viagem? Aconteceu de tudo nessa viagem. A galera passou fome, passou frio, teve surto de piolho, as mulheres tiveram que raspar a cabeça por causa do surto de piolho. Então, o pessoal estava extremamente satisfeito. Eles estavam lá em Portugal de boa, eles eram todo mundo rico, elite da elite da elite. De repente, tiveram que sair fora. Primeira coisa que Dom João VI vai fazer, ele vai tentar fazer o Brasil, que era meio que terra de ninguém, não tinha quase nada aqui, o Brasil era uma colônia, né? E Portugal a sua metrópole. O que ele vai fazer? Ele vai começar a modernizar o Brasil para agradar esse pessoal. Por quê? Para se manter na coroa, para manter a sua coroa, ele precisava do apoio dessa elite. E essa elite vem para o Brasil, ele começa a fazer uma série de modernizações. Primeira coisa que ele faz é abrir os portos. O que é isso, professor? Antigamente, por causa de uma parada chamada de Pacto Colonial, antes da vinda da família real para cá, em 1808, existia um negócio chamado Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Ponto. Qualquer um que quisesse fazer comércio com o Brasil tinha que pedir autorização a Portugal primeiro. O Brasil não podia fazer comércio com país nenhum. Ele estava preso, controlado por Portugal. Quando o rei Dom João VI abre os portos às nações amigas de Portugal, o que começa a acontecer? O Brasil começa a sentir o gostinho, a elite brasileira que viveu ali, que nasceu no Brasil, eles começam a sentir o gostinho da liberdade. Agora, tenta pensar comigo, Camille, antes da gente começar a nossa leitura. Camille, raciocina aqui comigo que eu vou pedir para você fazer uma breve explanação. Tá me ouvindo, Camille? Pegou tudo que eu falei até agora? Camille? Pegou o que eu falei até agora? Deu para entender até aí? Sim ou não? Acho que sim. Acha ou conseguiu entender? Se não conseguiu, eu explico de novo. Vou explicar um pouquinho. Então, vou voltar aqui rapidinho, preste atenção. O que vai acontecer? A gente estava lá nas guerras napoleônicas em Portugal, certo? Uhum. Então, Napoleão, então, o que ele vai fazer? Vai criar o bloqueio continental, né, para tentar isolar a Inglaterra. Qualquer pessoa que mantivesse relações econômicas com a Inglaterra, a França de Napoleão ia invadir. Dom João VI, o rei de Portugal, ele era muito amigo da Inglaterra. Então ele vira para o Napoleão, é o seguinte, Napo, eu não vou aderir ao bloqueio continental, não. Então eu vou ficar do lado dos ingleses. Napoleão fica pistola com ele. O que Napoleão faz? Napoleão, bom, então eu vou invadir teu país. Se prepara, meu irmão. Aí ele, pode vir, bateu no peito, pode vir que eu tô esperando. Só que antes, Dom João VI não era bobo nem nada, só que antes do Napoleão chegar, ele,
vazou com a família real. Quando a gente fala família real, não era só o Pedrinho e a esposa dele. Era todo o governo português. Vai para onde? Para o Brasil. Deu para entender? Brasil que até aí era terra de ninguém. E todo o governo português era a elite da elite portuguesa. Era uma galera que mantinha o Dom João VI no poder. Então, quando o Dom João VI chega aqui no Brasil, a primeira coisa que ele faz, vou agradar esses caras. Por quê? O marido olhava para a esposa de cabelo raspado, porque durante a viagem ela teve que raspar a cabeça. O cara já estava bolado. Chega no Brasil, não tem nada. O cara vai ficar mais bolado ainda. Com quem? Com o rei de Portugal. Até aí tudo bem, Camille? Aham. Beleza. Agora preste atenção. Dom João VI chegou aqui, beleza, começa a modernizar. Primeira coisa que ele vai fazer, essa galera já está bolada com a viagem. Eles vão morar aonde? De 11 a 15 mil pessoas. O Rio de Janeiro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os melhores prédios, né? Ele vai pegar os melhores lugares daqui do Brasil e vai botar essa galera nesses lugares. O que vai acontecer com esse pessoal que morava aqui já, no Rio de Janeiro? Entendeu o que eu quis dizer? Aham. Ó, vou repetir. Ele tá vindo com 11 mil pessoas junto com ele, Dom João VI. 11 mil portugueses que estão revoltados por causa da viagem. Tiveram que sair lá do país deles, Portugal, onde eles tinham tudo do bom e do melhor, para vir para um lugar aqui que você não tem quase nada, que era o Brasil Colônia. O que Dom João VI vai fazer, então? Bom, vou botar esses caras nos melhores lugares do Rio de Janeiro. Certo? Ele vai ter que... O que vai acontecer com as pessoas, né? Com a elite brasileira que vivia aqui? Com a galera rica do Brasil? O que vai acontecer? Eles vão perder o quê? Vão perder suas casas, sim ou não? Sim. E aí ele vai acabar deixando a elite brasileira, vai ficar revoltada. Eles chegavam, né, os guardas portugueses, chegavam num prédio, botavam um decreto e pregavam ali, escrito PR, Príncipe Regente, né, do Dom João VI. Dom João VI era o Príncipe Regente de Portugal. O que isso queria dizer? Esse prédio agora pertence ao Príncipe Regente de Portugal. Eles colocavam lá PR. O que isso queria dizer? Que todo mundo tinha que sair dali porque ele ia botar a galera da corte dele para viver ali. Então, isso deixou o pessoal, pelo menos, né, a galera que chegou de viagem com ele, os 11 mil membros da corte portuguesa, ficaram um pouquinho mais calmos. Mas, ao mesmo tempo, a elite que vivia aqui ficou extremamente furiosa. Então, o que vai acontecer? Quando ele chega ele trouxe tudo que tinha lá de Portugal de bom para cá. Livros, ele vai trazer paisagistas, vai trazer naturalistas, vai trazer pintores, artistas. Ele vai trazer todo o arsenal português, né? Todos os documentos portugueses, tudo vai vir para cá. O governo de Portugal agora é aonde? No Brasil. Primeira coisa que fizeram, abriram os portos às nações amigas. O Brasil agora pode comercializar com os outros países. Galera, o que eu vou falar agora é muito importante. Queria que todos prestassem atenção. O processo de independência do Brasil começa aqui. Por quê? Pouco a pouco, Dom João VI vai dando liberdade para o Brasil. E a galera da elite brasileira vai sentir o gostinho dessa liberdade. E eles não querem mais perder essa liberdade. Isso vai dar início ao sentimento de independência do Brasil. Lembrando, a família real veio para cá em 1808. Alguns anos antes, a gente teve 2 tentativas de independência. A primeira foi a Inconfidência Mineira, em 1789. A segunda foi a Conjuração Baiana, em 1799. 9 anos depois da Conjuração Baiana, Dom João VI vem para cá. Ele vem para cá e começa a dar um monte de liberdade para o Brasil. Lembrando, o Brasil é uma colônia. Até que o que ele faz? Ele tira o Brasil deixa de ser uma colônia e ele o Brasil é elevado, como se a gente ganhasse uma promoção, né? O Brasil agora é um Reino Unido de Portugal. O Brasil recebe o nome de Reino Unido de Portugal e Algarves. O Brasil agora não é só mais uma colônia, ele faz parte
de Portugal. Ele não é mais uma colônia de Portugal. Ele é um reino que está junto com Portugal. O que isso vai mudar, professor? Tudo. Tudo aquilo que a gente sofria como colônia, nós não vamos sofrer mais. O Brasil agora vai ter muito mais liberdade do que tinha antes da chegada da família real. E essa liberdade os brasileiros não vão querer perder. E aí o que vai acontecer? Quando Dom João VI foi embora, e aí os portugueses quiserem transformar o Brasil de novo numa colônia, o Brasil não vai aceitar. E aí o que vai acontecer? Proclamação da independência. Deu para entender, galera? Por quê? Dom João VI vai embora, mas ele deixa alguém aqui muito importante, o Pedrinho, que vai ser o futuro Dom Pedro I. E é ele que proclama a independência em 1822. Então, se a gente for pegar 1808 para 1822, historicamente falando, é um tempo curto. É um tempo muito curto. Beleza? Bom, nós vamos para a página 127, para a Camille. Página 127, não, desculpa. Último parágrafo da 126. Eu vou ler aqui o último parágrafo da 126. Em seguida, a Camille vai dar início às suas elucubrações, ok? Acompanha aí, então, galera. Último parágrafo da 126. O Brasil, por não ter estruturas adequadas, não estava preparado para receber a família real portuguesa e sua corte, que vinham em número de 15 mil pessoas. A primeira dificuldade encontrada estava em alojar essa grande quantidade de pessoas vinda de forma repentina. Muitos aristocratas cederam suas terras e propriedades para a corte, mas muitas foram confiscadas, o que causou rancor nos prejudicados. Aquilo que eu falei, a galera que foi desapropriada perdeu suas casas, suas terras, para a corte poder viver ali, essa galera ficou revoltadíssima. O que acontece? Eles botavam lá, né, os cartazes, né, com os decretos, aí estava escrito assim as iniciais: PR, Príncipe Regente. Os brasileiros já eram comediantes nessa época. O que o povo brasileiro dizia que era aquilo ali? PR, prédio roubado. Eles diziam que a corte estava roubando, né, os prédios brasileiros, o que não deixa de ser verdade. Estava tirando terra das pessoas. Mas é aquele negócio, o rei fazia o que ele queria. Então, bom, continuando na página 127. Camille, você pode dar início às suas elucubrações? Eu parei aqui, ó, o que causou rancor nos prejudicados. 127. É para ler? Sim, é para ler, é para ler. É o quê? A partir de após o, né? A família real ocupou, página 127. Não sabe onde está, não? Na 127 é a continuação do último parágrafo da 126. Sim, aí você começa daqui, ó. A família real ocupou uma residência na Quinta da Boa Vista. Tá. Entendeu? Vai lá, então. Prossiga com as suas elucubrações, jovem. A família ocupou uma residência na Quinta da Boa Vista que havia sido cedida por um nobre brasileiro. Galera, aqui a gente tem, rapidinho, aqui a gente tem uma imagem de como era, né, um quadro pintado de como era a vida no Rio de Janeiro nessa época, no ano de 1808. Pode continuar. Após o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, a Inglaterra também executou uma ação contra a França, o chamado bloqueio marítimo. A Inglaterra passou, então, a dar proteção às nações que se recusassem a obedecer às imposições de Napoleão Bonaparte. Portugal, aproveitando a proteção da terra, tomou medidas econômicas na colônia, mas estabeleceu uma política de aliança com os ingleses. A primeira medida do rei Dom João foi renovar a proibição revogar a proibição das indústrias manufatureiras no Brasil, que estava no século... Eu esqueci.
que datava do século XVII. Um dos motivos para a eclosão da Inconfidência Mineira, a partir de 1810, as manufaturas brasileiras passaram a produzir, mas sofriam com uma desleal concorrência, pois o comércio das manufaturas estava liberado para os ingleses. Galera, presta atenção, só para vocês entenderem isso aí. Ele revogou a proibição das indústrias manufatureiras. Vamos lá. Manufatura era você produzir coisas no Brasil. Então, isso vai ser proibido. Só para vocês verem como é ruim você ser uma colônia. No Brasil, você não podia nem produzir nada. Nada podia ser produzido no Brasil. Você queria, por exemplo, uma máquina de tear. Máquina de tear, aquele negócio, é o avô da máquina de costura. Você não podia produzir isso no Brasil. Você tinha que comprar em Portugal e trazer para cá. Por quê? Era proibido a colônia ter indústrias. Qualquer tipo de indústria, fabricar roupa, não podia. O Brasil, no máximo, você podia fazer à mão para você. Você não podia fazer roupa e vender para os outros. Você podia ser preso. Então, o que Dom João VI vai fazer? Ele vai acabar com essa proibição e vai permitir que as indústrias voltem a produzir no Brasil. Está vendo a liberdade chegando aos pouquinhos? Para a galera que quer abrir indústria, que quer abrir seu próprio negócio, isso foi muito bom, mesmo com a concorrência da Inglaterra. Porque Portugal deixava os ingleses fazerem o que quisessem. Por quê, professor? Portugal devia muito dinheiro aos ingleses. Vamos agora ao mais importante da vinda da família real para o Brasil, galera. Acompanha aí, página 128. Todo mundo na 128? Só para contextualizar vocês. Vocês sabem do museu que queimou lá na Quinta da Boa Vista? Vocês sabem de tudo isso, não sabem? Sim. Então, esse museu é exatamente... Pô, professor, e a família real? Onde Dom João VI... Onde eles vão viver? Ali no museu da Quinta da Boa Vista. Ali era a casa imperial onde vai viver Dom João VI. Eles vão morar exatamente na Quinta da Boa Vista. Não era, na época, não se chamava Quinta da Boa Vista. Pertencia a um barão, que agora eu não me lembro o nome. Esse barão, ele cedeu, né, para o rei Dom João VI. Obviamente, ele esperava favores em troca, mas ele cedeu sua propriedade e Dom João VI modernizou e ficou morando lá. Por isso que hoje lá é o Museu da Quinta. Beleza? Continuando. A política dos tratados e benfeitorias do Brasil. Os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra atendiam aos interesses dos ingleses, que defendiam a não intervenção do Estado na economia e buscavam por mercados consumidores de seus produtos, bem como o acesso à matéria-prima abundante, bem como o acesso e a matéria-prima abundante. Assim foram assinados os tratados de 1810. Um deles era denominado Tratado de Amizade e Aliança e o outro Tratado de Navegação. Vamos pular aqui para o último parágrafo. Está escrito assim, ó: a vinda da família real para o Brasil alterou profundamente a situação do país, que de colônia repentinamente passou à condição de sede da monarquia portuguesa, gerando a necessidade de reorganização administrativa. As principais benfeitorias, que na verdade eram uma melhor adaptação à nova realidade da corte portuguesa, foram... O que são as benfeitorias? O que ele fez de bom? Vamos lá. Organização de um corpo ministerial constituído de pastas, a criação da Academia Militar e da Marinha, fábrica de pólvora, do Corpo de Fuzileiros Navais, que visavam aumentar o poderio militar português, a criação da Casa da Moeda, do Teatro de São João, do Horto Real, da imprensa régia, primeira imprensa no Brasil, tá? Chamada Gazeta do Rio de Janeiro. Vai ser criada aqui. A Biblioteca Nacional, o Museu Nacional e o Banco do Brasil. Todas essas coisas que a gente ainda tem hoje, tudo isso foi construído na vinda da família real. A Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, o Banco do Brasil, que existe até hoje. Tudo isso vai trazer uma série de benefícios, não só para o Rio de Janeiro, que era a capital, mas para todo o resto do país. Continuando. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal.
e Algarves, através da Carta Régia assinada por Dom João VI no dia 16 de dezembro de 1815. Preste atenção, a gente era colônia, o Brasil era uma colônia de Portugal. O Brasil não era um país, ele era um pedaço de terra que pertencia aos portugueses. De colônia, o Brasil ganha uma promoção, digamos assim. Agora ele é Reino Unido. Quando a gente proclamar a nossa independência, aí a gente dá o passo final, que é o Brasil se tornar realmente um país independente. Até então, o Brasil não era uma nação. O Brasil era uma colônia de Portugal. Vocês lembram que eu falei que a Inconfidência Mineira só queria independência de Minas e a Conjuração Baiana só queria independência da Bahia? Lá atrás, na aula passada, isso é verdade. Por quê, professor? Porque é a partir da vinda da família real que todos os estados vão começar a ter essa noção de Brasil. A galera de Minas começa a ter o sentimento brasileiro, a galera do Rio também, a galera da Bahia também. Então, os estados vão começar a se unir, dando início ao processo de independência, beleza? Então, a gente tem todas essas modernizações. Biblioteca Nacional, a gente vai ter... tem outras modernizações também que não foram que não estão aqui, mas são importantes. Você quer ver, por exemplo, a gente vai ter a Academia Real, já falei. A gente vai ter a primeira escola de medicina e a primeira escola de arquitetura no Brasil. Até então, não existiam escolas no Brasil. As escolas que tinham eram escolas básicas, que os jesuítas criaram, mas os jesuítas já tinham sido expulsos. A gente está na 128. Então, galera, tudo isso vai beneficiar muito o país. E Dom João VI gostou tanto, mas gostou tanto, as guerras de Napoleão acabaram em 1815. Já dava para o Dom João VI voltar, dava ou não dava? Respondam aí, pode ser pelo chat. As guerras napoleônicas acabaram em 1815. A França já não estava mais controlando a Portugal. Portugal já estava livre. Já dava para Dom João VI voltar ou não? Quero que alguém me responda. Em 1815, já dava para Dom João VI voltar? Napoleão já tinha sido exilado. Lá para a ilha de Santa Helena, foi derrotado, acabaram as guerras napoleônicas. Dom João VI pode voltar para casa ou não, galera? Respondam. Pode ser pelo chat ou pode ser falando. Vamos lá, Camila e Leonardo, vocês que estão com o chat. Yasmin também, que está podendo falar. Responde essa você, Yasmin. Tá me ouvindo aí, Yasmin? Yasmin? Oi, desculpa, pode repetir, por favor? A Ana Carolina respondeu que não. Você concorda com a Ana Carolina, Yasmin? Por que não, Carol? Responde aí. Fala, Ana. Fala, Yasmin. Desculpa. Pode falar, Yasmin. O que você acha? Ele já pode voltar? Guerra de Napoleão acabou. Portugal está livre. Napoleão foi derrotado, exilado. E aí? Ele já pode voltar para Portugal? Sim ou não? Eu acho que sim. Sim. Beleza. Por quê? Porque as guerras acabaram. A guerra acabou, não tem mais o que fazer no Brasil, volta para lá. Então, Ana, a Yasmin está correta. Ele pode voltar. A questão é, ele vai voltar? Não. Parece que nosso amigo Dom João VI gostou das terras brasileiras. Ele vai continuar até 1821. Ele vai ficar mais 6 anos. Mas por quê, professor? Eu acho que ele gostou daqui. Só que lembra daquela galera de Portugal que estava pistola quando ele veio para cá em 1808? Essa galera de Portugal vai iniciar uma revolução, chamada de Revolução do Porto, em 1821. O que vai acontecer? O Brasil já estava começando a se modernizar, o negócio estava muito bom. A galera lá de Portugal fala, ou tu volta para cá, ou a gente tira você do poder. Então, ele vai e volta. O que acontece? Só depois, em 1815, ele não volta, tá? Ele só volta em 1821. Quando ele volta,
a galera de Portugal, ela começa a pressionar ele, ele deixa o filho dele aqui, o Pedrinho, futuro Dom Pedro I. O que vai acontecer? A corte portuguesa começa a pressionar o Brasil, eles querem que o Brasil volte a ser uma colônia. Só que o que Dom Pedro vai fazer? Dom Pedro foi nascido e criado aqui. As elites brasileiras vão ser amigas de Dom Pedro I. Ele nasceu e cresceu com as elites brasileiras, quem nasceu no Brasil. Essas elites vão falar para o Dom Pedro I, cara, fica aqui que a gente quer que tu seja nosso imperador, mas a gente quer a independência de Portugal. E Portugal pressionando, porque o Dom João VI lá, né, não tinha muito o que fazer, ele estava tendo que atender às exigências da corte lá, isso em 1821. Não é à toa que a nossa independência é logo depois, em 1822, mas isso é um outro processo. Bom, a gente está encerrando por agora, a gente vai voltar para o WhatsApp. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entenderem a importância da família real para cá. Dizem alguns historiadores que o Brasil cresceu em 50 anos, que o Brasil cresceu em 1808 a 1821, são 19, 20, 21. Em 12 anos da família real aqui, a gente cresceu mais do que cresceríamos em 100 anos sem a família real. Então, o nosso crescimento foi muito rápido. E a nossa independência só foi possível com a vinda da família real para cá. Beleza? Encerramos, galera. Vamos voltar para o Zap. Um abraço a todos vocês.